Vais lá para trás, para a turística, sogra, e sinceramente devias agradecer por te levarmos conosco. Foi isto que a Vânia, minha nora, me disse. Disse-o com aquele tom de quem explica a uma criança que já não há mais bolo. Não tirou os olhos do telemóvel quando disse. Estava a percorrer o mapa de lugares do avião, a tocar nuns pequenos retângulos azuis perto da frente. Um para ela, um para o meu filho, outro para a irmã dela. Eu estava de pé, na minha própria cozinha. Tinha uma travessa quente de bacalhau com natas nas mãos, porque lhes tinha feito o jantar, tal como fazia todos os domingos. O vapor ainda saía por entre o papel de alumínio. Lembro-me de pensar que não havia um único espaço livre para pousar a travessa. A mesa estava coberta de papéis impressos, itinerários, confirmações de hotel e um mapa dos Açores dobrado, com a marca redonda de uma chávena de café. Os Açores. Foi essa a parte que me apertou o peito. O meu marido, o Ramiro, e eu tínhamos falado dos Açores durante 40 anos. O avô dele tinha deixado uma pequena aldeia na Ilha das Flores, com apenas uma mala de cartão e a boca cheia de esperança. E o Ramiro sempre disse que um dia levaria a família toda de volta para pisar aquela mesma rua. Ele poupou para isso em silêncio. Trabalhou para isso durante décadas. Chamava-lhe a conta das viagens e protegeu-a da mesma forma que protegia tudo na vida, com cuidado e sem fazer alarido. O Ramiro faleceu há 14 meses. Tinha 73 anos. Tinha sido sargento da logística no Exército e depois passou 30 anos a gerir cargas e mercadorias no Porto de Lisboa, o que é uma forma chique de dizer que passou a vida inteira a garantir que as coisas certas e as pessoas certas iam parar ao sítio certo, com a papelada certa. Ele costumava dizer que um manifesto de carga é apenas uma promessa escrita, para que ninguém possa fingir que lá diz outra coisa. Agora, a família dele ia aos Açores sem ele, e tinham decidido em que lugar eu devia sentar-me. Então, são 3 lugares na classe executiva para vocês, eu disse. Mantive a voz calma. Foi assim que as milhas deram, disse o meu filho Daniel. Ele finalmente olhou para mim, e depois desviou o olhar, que é uma coisa que ele faz quando já sabe que a resposta é feia. Tu também não precisas daquele espaço todo para as pernas, mãe. Tu dormes o voo todo. E a Renata também vem, acrescentou a Vânia com a maior das naturalidades. A Renata é a irmã dela. Por isso, vamos com a casa cheia lá na frente. Vai ser tão giro? A casa cheia lá na frente. A irmã dela na classe executiva. E eu lá atrás. Pousei o bacalhau em cima do micro-ondas, porque era a única superfície limpa. Senti o calor da travessa através do pano de cozinha e pensei em quantos domingos tinha trazido comida para esta sala para pessoas que já nem sequer me viam a carregá-la. Não disse o que estava a sentir. Nunca fui o tipo de mulher que diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça. A minha mãe criou-me para ser educada e o Ramiro amava-me por isso. E eu tinha passado a vida inteira a confundir essa educação com o preço a pagar para ser amada de volta. Mas algo assentou dentro de mim. Silencioso como o pó, porque eu sabia algo que eles tinham esquecido. Eu sabia de que conta estavam a ser pagos aqueles bilhetes. Sorri, disse que a viagem parecia maravilhosa e pedi a Vânia que me enviasse os detalhes para eu me preparar. Claro que sim, respondeu ela. Já com os olhos colados ao telemóvel outra vez, nessa noite, depois de eles se irem embora, não chorei. Sentei-me à mesa da cozinha com a velha carteira de pele do Ramiro. Aquela onde ele guardava os bilhetes que carregou ao longo de 30 anos de viagens, já gasta e macia nos cantos. Passei o polegar pela costura e tive um pensamento muito claro. Eles estão a marcar a viagem aos Açores na conta do Ramiro, e o Ramiro só deixou um nome nessa conta. Quero ser justa, porque eu não fui apanhada totalmente de surpresa. Essa é a parte que me envergonha um pouco. Eu andava a contar histórias a mim mesma há muito tempo. A primeira vez que notei foi uma coisa pequena. Há 2 natais, a Vânia reorganizou a minha cozinha enquanto eu estava na missa. Cheguei à casa e não conseguia encontrar os meus próprios filtros de café. Ela disse que estava apenas a tornar tudo mais funcional para quando recebemos pessoas aqui. Quando recebemos pessoas. Na minha casa, disse a mim mesma que ela tinha boas intenções, que estava cansada. As mães recentes gostam de arrumar as coisas.
A segunda vez teve a ver com dinheiro, como quase sempre. Na primavera passada, o Daniel pediu para levantar dinheiro do que ele chamou de fundo de viagens da família, para ajudar a pagar o casamento da Renata. Imaginem só, ele falou daquilo como se fosse uma taça em cima da bancada, de onde qualquer um pudesse tirar umas notas. Eu disse-lhe que aquela conta era do Ramiro, que tinha um propósito, e ele suspirou, como se eu estivesse a ser difícil. Mãe, o dinheiro está ali parado. O pai já não está cá. Para quem é que aquilo serve agora? Dei-lhe algum dinheiro da minha própria conta à ordem só para ele se calar. Disse a mim mesma que ele estava de luto. O luto faz as pessoas agarrarem-se às coisas. A terceira vez foi o limite do respeito. E eu senti-o quebrar-se. No almoço de Páscoa, a Vânia sentou-me na mesinha de apoio com as crianças. Aquela mesa coxa, perto do corredor. Enquanto os adultos se sentaram à mesa de jantar do Ramiro, debaixo do candeeiro do Ramiro. Quando mencionei o assunto com delicadeza, ela riu-se e disse: Ai, mas a sogra tem tanto jeito para as crianças. E o Daniel? O meu Daniel? O meu filho? Também se riu. Ele riu-se. Sentou-se à mesa do pai e riu-se, enquanto a mãe estava sentada ao pé do corredor a segurar um guardanapo de papel. Disse a mim mesma que era só um dia de festa. Disse a mim mesma que ele não tinha reparado. Disse a mim mesma que o Ramiro não teria deixado a brincadeira ir longe demais, esquecendo-me de que o Ramiro era a única razão pela qual aquilo nunca tinha ido tão longe antes. Ele não teria deixado ir longe demais. Foi isso que continuei a dizer a mim mesma. Mas o Ramiro já cá não estava, e um homem que já partiu não pode segurar a porta. Por isso, quando a Vânia esteve na minha cozinha, a escolher lugares na frente do avião e me disse para eu agradecer por ir lá atrás, eu finalmente percebi que aqueles 3 momentos nunca tinham sido casos isolados. Tinham sido um ensaio. Na manhã seguinte, não fiquei a remoer o assunto. Tomei uma decisão que pareceu quase aborrecida, que é como as verdadeiras decisões se costumam sentir. Decidi ler. A Vânia tinha me enviado os detalhes da viagem por correio eletrônico, como prometera, porque não lhe passou pela cabeça que eu fosse olhar para aquilo com atenção. As pessoas que assumem que tu és inofensiva raramente se dão ao trabalho de esconder o que quer que seja. A mensagem tinha tudo: o itinerário, os números de reserva e, no fundo, por puro desleixo, uma imagem do resumo da compra. Pus os meus óculos de leitura e estudei aquilo da mesma forma que o Ramiro me ensinou a estudar qualquer coisa que tivesse números. Devagar, linha a linha, em voz alta, quando era preciso. 4 passageiros: Daniel, Vânia, Renata e eu. 3 lugares em executiva, 1 em turística. E cada um daqueles 4 bilhetes foi debitado da mesma conta de milhas. Um número que eu reconheci. Um número que eu tinha visto 1000 vezes nos extratos que o Ramiro guardava numa pasta rotulada com a sua letra de forma de sargento. A conta das viagens. Aquela conta não era da família. Não estava ali simplesmente parada. Tinha apenas uma pessoa como titular. Eu. O Ramiro tinha construído aquilo ao longo de 3 décadas. E quando abriu, fez de mim a única dona. E anos atrás, tinha adicionado Daniel como aquilo a que a companhia aérea chama de utilizador autorizado. Na altura em que o Daniel andava na universidade, o Ramiro queria que ele pudesse comprar um voo para casa numa emergência. Um utilizador autorizado pode gastar. Mas um utilizador autorizado não é dono. O Ramiro costumava dizer que a diferença entre os dois era a mesma que existe entre ter a chave de uma porta e ter a escritura da casa. Por isso, o meu filho tinha metido a mão na minha conta. Tinha usado as milhas do falecido pai. Tinha posto a irmã da mulher num lugar largo à janela. E tinha me posto lá atrás, na turística, com os meus próprios pontos. E no fim, ainda me disse para eu estar agradecida. Fiquei sentada com aquele pensamento durante algum tempo. Quero ser honesta. Não me senti vitoriosa. Senti como se uma corrente de ar frio tivesse encontrado uma fenda que eu andava a fingir que estava selada. Depois, fiz algo que não fazia há 14 meses. Liguei para a linha de apoio das milhas, o número para os titulares das contas. E uma mulher chamada Nádia atendeu. Gostava de verificar quem é o proprietário desta conta, eu disse. E li-lhe o número. Houve uma pausa enquanto ela escrevia no computador. Posso confirmar que a senhora é a titular principal e única da conta. A Nádia disse.
Há um utilizador autorizado no sistema. E ela parou. Vejo aqui um pedido pendente na conta, submetido há 2 dias. A minha mão ficou imóvel em cima da mesa. Que tipo de pedido? Um pedido para alterar o endereço de correio eletrônico principal, disse ela. E para adicionar um segundo titular, está a aguardar verificação. Ainda não foi aprovado. Um segundo titular. Não um lugar no avião. A conta em si, o mapa dos lugares tinha sido a parte mais pequena. Eles não tinham apenas decidido onde eu me ia sentar. Alguém tinha pedido silenciosamente para ter o seu nome escrito ao lado do meu, na única coisa que o Ramiro tinha deixado apenas em meu nome. Para tornar a conta deles. Da mesma forma que a Vânia tinha tornado a minha cozinha. Nossa! Nádia, eu disse, e surpreendi-me com a firmeza da minha própria voz. Não aprove esse pedido. Cancele-o. Registre no sistema que nenhuma alteração de propriedade, nenhuma nova reserva, absolutamente nada acontece nesta conta sem a minha confirmação direta. Feito, disse ela. Precisa de mais alguma coisa hoje? Não pelo telefone, respondi. Acho que prefiro fazer o resto de forma adequada com o meu advogado. Desliguei. Olhei para a pasta com a letra de forma do Ramiro. A conta das viagens. Eles já tinham tentado mudar o nome na porta. Liguei para o Dr. Carlos Machado antes que me convencesse a esperar. O escritório do Dr. Carlos ficava por cima de uma drogaria, no cimo de um lance estreito de escadas. Cheirava papel velho e a café passado que ficou tempo demais na máquina. Havia uma placa de latão na secretária, gasta e baça de tantos polegares lá tocarem ao longo dos anos. E uma taça de vidro lapidado com caramelos que eu desconfio que ninguém tocava desde o século passado. Ele era um homem simples, num fato cinzento simples. E eu gostava dele pelo mesmo motivo que gostava do Ramiro. Ele não fazia teatro, ouvia com a cara toda. E escrevia as coisas com uma caneta de tinta permanente preta e pesada. Pus a pasta das viagens do Ramiro na secretária dele. E contei-lhe tudo. A mesa coxa. O bacalhau sem sítio onde pousar. O lugar à janela da Renata, o fundo do avião. O pedido pendente para alterar o nome na conta. Contei-lhe tudo de forma frontal, sem lágrimas, e ele não me ofereceu compaixão barata, o que eu apreciei. Quando terminei, ele abriu a pasta e leu durante um longo minuto, virando cada página pelo canto. Dona Ruth, disse ele finalmente, quero que perceba uma coisa antes de começarmos, porque isto é importante. A senhora não me está a pedir autorização. A senhora já tem a autoridade. Toda. Tudo o que lhe vou apresentar, a senhora podia fazer sozinha. O meu trabalho é apenas garantir que tudo é feito de forma limpa e garantir que ninguém poderá alguma vez dizer que a senhora estava confusa ou que foi pressionada. A senhora lê tudo. A senhora decide tudo. Eu não assino nada. A senhora é que assina. De acordo, eu disse. Então vamos por ordem, disse ele, destapando a caneta pesada. Primeiro, o pedido pendente. O Dr. Carlos ligou para a companhia aérea comigo ali sentada, e a Nádia voltou à linha. Seguindo as minhas instruções, ela anulou o pedido por completo. Nenhum segundo titular, nenhum correio eletrônico alterado. O nome na porta continuava a ser o meu. Esse foi o que me assustou, disse o Dr. Carlos em voz baixa, depois de desligar o telefone. Um lugar no avião é um incômodo. A propriedade é a casa inteira. Segundo, o utilizador autorizado. Ele explicou que o Daniel nunca tinha sido dono de um cêntimo daquela conta. Um formulário. Uma assinatura. A chave parou de rodar. Li o documento 2 vezes. Fiz apenas uma pergunta. Depois disto, ele pode reservar alguma coisa na conta? Ele disse, nem um voo, nem um copo de água. Assinei com a minha própria mão. A caneta era minha. Uma chave não quer saber há quanto tempo a tens na mão, pensei. A partir do momento em que a fechadura é trocada. Terceiro, os 4 bilhetes que já estavam reservados. Esta era a parte que me andava a dar voltas à cabeça a semana inteira. O Dr. Carlos conseguiu que a Nádia voltasse à linha, e eu disse-lhe claramente que 3 daqueles bilhetes tinham sido reservados sem a autorização da titular. Como gostaria de proceder, minha senhora? Perguntou ela. Gostaria de cancelar o bilhete extra, respondi. Aquele para a passageira chamada Renata. Ela não é família, e eu não autorizei o lugar dela.
Cancelem-no e devolvam as milhas para onde vieram. Fez-se um pequeno silêncio na linha. O silêncio bom. Aquele em que uma máquina faz silenciosamente aquilo que já devia ter sido feito desde o início. Feito, disse a Nádia. As milhas foram devolvidas à sua conta. Não cancelei os outros 3. Ainda não. Queria que o meu filho tivesse o poder de escolher o seu próprio lugar, embora ele não me tivesse dado escolha em relação ao meu. Mas o bilhete extra, aquele que tinham acrescentado para a irmã da Vânia, enquanto me mandavam para o fundo do avião, esse era bom demais. Esse mandei-o de volta para o ar rarefeito de onde tinha vindo. A gratidão é um presente que se oferece, pensei. Não é uma tarifa que se cobra a outra pessoa. Quarto, o Dr. Carlos enviou uma carta registrada com aviso de recepção para a companhia aérea, com o cabeçalho do seu escritório, datada e assinada, a afirmar em palavras claras que a conta era apenas minha, que 3 reservas e um pedido de propriedade tinham sido feitos sem a minha autorização, e que qualquer tentativa futura exigia o meu consentimento direto por escrito. Ele leu-ma primeiro. Alterei uma linha para a tornar mais suave, porque não queria parecer uma mulher assustada. Depois, disse-lhe para enviar. Uma carta registrada é uma coisa pequena, mas também é um muro. Quinto, viramo-nos para a conta poupança associada. Os euros reais que o Ramiro tinha guardado ao lado das milhas. O dinheiro para ir a algum lado. O Dr. Carlos puxou da ficha de assinaturas. Nenhum segundo titular, nenhum fiador, nenhuma penhora. A letra cuidadosa do Ramiro, a minha, e mais nenhuma. Mas o formulário de designação de beneficiário ainda indicava o Daniel, de há muitos anos. E eu fiquei a olhar para aquilo durante um momento, porque uma coisa é tirar o nome de um homem de uma chamada telefônica e outra coisa é tirar o nome dele do papel que fala por nós depois de partirmos. Mas mudei-o, não por vingança, mas por rigor. Sexto, criamos o fundo de poupança bloqueado, e aqui fiz o Dr. Carlos abrandar, porque eu queria ler cada linha pelos meus próprios olhos. Tenho 2 netos, a Leonor, que tem 20 anos, e o Simão, que tem 9. A conta das viagens, tanto as milhas como o dinheiro, iria para um fundo para os 2, dividido em partes iguais. Libertado aos 25 anos para viagens, para a escola ou para o começo de uma vida. Nenhum cêntimo a mais para um do que para o outro. Eu manteria o controle total enquanto fosse viva. Ninguém poderia passar por cima de mim. E quanto à administradora do fundo? Quando o dia chegar? Perguntou o Dr. Carlos. Pensei sobre quem nesta família ainda se lembrava do Ramiro como um homem e não como uma conta bancária. A Leonor responde. É ela quem me vem visitar. É ela quem pergunta pelo avô. E ao dizer isto, tive de parar e olhar pela janela por um momento, porque conseguia ouvir o Ramiro com tanta clareza. Leva alguém que mereça ir à janela. Por último, o Dr. Carlos sugeriu que escrevêssemos um pequeno memorando datado, em linguagem simples, descrevendo o que tinha acontecido. A mesa coxa, o dinheiro levantado, o mapa de lugares, o pedido pendente. Para que, se alguém um dia afirmasse que eu tinha agido por confusão devido à idade, o registro mostrasse uma mulher que tinha agido com total clareza. Eu li. Não exagerei uma única palavra. A verdade já era afiada o suficiente. Assinei em ponto grande e com firmeza, da mesma forma que assino um cartão de aniversário. Quando tudo terminou, encostei-me para trás na cadeira daquele escritório simples. A taça de caramelos apanhou a luz do sol, e eu senti algo que não sentia há mais de um ano. Senti-me a verdadeira titular da minha própria vida. Não foi o papel que me fez forte, Dr. Carlos, eu disse. Apenas serviu para escrever algo que já era verdade. Ele guardou a caneta de tinta permanente. Normalmente, é só para isso que o papel serve, respondeu ele. Não fui logo para casa. Parei, como se faz quando uma coisa está quase terminada, e queremos sentar-nos no silêncio desse momento. Na pasta, atrás dos extratos bancários, o Ramiro tinha deixado uma carta. Eu sabia que estava lá desde a semana em que ele morreu, mas nunca tinha conseguido lê-la. Há portas que não podes abrir até seres suficientemente forte para passares por elas. E eu não tinha sido forte. Agora era. Estava escrita nas costas de um dos seus antigos manifestos de carga. Porque, claro, era o meu homem cuidadoso a aproveitar o papel bom até o fim. Ruth começava. Ninguém me chamava Ruth há muito tempo. Se estás a ler isto com o Dr. Carlos ou com alguém que cobra a hora,
Então aconteceu alguma coisa que eu já não pude resolver daqui. E peço desculpa por isso. Peço desculpa por não estar aí ao teu lado. Quero dizer-te uma coisa em que reparei ao longo dos anos. E quero que a ouças com clareza, porque nunca me deixaste dizer lá com clareza enquanto eu era vivo. Tu dás às pessoas o benefício da dúvida. Muito depois de elas já o terem gasto todo, vi-te fazer isso a vida inteira. É a coisa mais bonita em ti. E é a coisa que mais me preocupa. Não sei o que aconteceu. Não sou adivinho. Não te sei dizer por que porta o problema ia entrar, mas passei 30 anos a garantir que os nomes certos estavam nas linhas certas. E fiz o mesmo com as nossas contas. Porque tive o pressentimento de que um dia alguém poderia confundir a tua bondade com uma conta aberta. Por isso, mantive isto em teu nome, apenas em teu nome, não para te controlar, para te libertar. Tu não deves um lugar a ninguém, Ruth, nem o lugar da frente, nem o lugar de trás, nem lugar nenhum. Um lugar à mesa não é uma conta que tu pagas tornando-te pequena. Aqui está tudo o que te peço. Lê cada página, faz todas as perguntas, não confundas ter paz com baixar os braços. E quando tiveres a certeza, assina o teu nome da forma como assinas os nossos cartões de aniversário, grande e firme, com intenção. Eu já reservei a nossa viagem aos Açores na minha cabeça 100 vezes. Leva alguém que mereça ir à janela. O teu Ramiro. Li a carta 3 vezes. A segunda vez, chorei. Mas não como chorei no funeral dele, pequena e envergonhada no banco da frente da igreja. Chorei como choramos quando alguém finalmente concorda conosco sobre aquela coisa que tínhamos medo de dizer em voz alta. Ele não tinha previsto nada. Ele apenas me conhecia. E conhecendo-me, tinha me deixado a única coisa que eu nunca tinha dado a mim mesma: espaço. Dobrei a carta de volta no manifesto de carga e conduzi para casa com as últimas luzes do dia. E algures ao passar a fronteira do concelho, deixei de ter pena. E soube, da mesma forma que sabemos que uma tempestade está a chegar pela cor do céu, soube exatamente o que diria quando viessem perguntar por que razão o bilhete da Renata tinha desaparecido. Porque eles viriam. As pessoas vêm sempre quando o dinheiro para de se mover na direção que elas planearam. Na manhã seguinte, o meu telemóvel tocou antes mesmo do café acabar de fazer. Era o Daniel. Vinham cá no sábado. Chegaram às 11 da manhã. O Daniel primeiro, depois a Vânia, e atrás dela, para minha genuína surpresa, a Renata, já de braços cruzados, pronta para ser a vítima. Deixei-os entrar. Tinha feito café. Pus 4 chávenas na mesa de madeira, onde o Ramiro e eu tínhamos comido durante 40 anos. A mesa com a marca de queimado perto do canto, feita por uma assadeira do Natal de 1986. Enchi 3 chávenas e deixei a 4ª vazia. Só eu sabia o motivo. Aquela 4ª chávena era pelo lugar no fundo do avião, pelo qual eles me disseram que eu devia estar agradecida. A Vânia não se sentou. O bilhete da Renata foi cancelado, disse ela. Desapareceu do sistema. A sogra tem noção da vergonha que isto foi? Ela descobriu no trabalho. Fui eu que cancelei, respondi. O ar na sala mudou. Essa é a palavra mais honesta para o que aconteceu. O ar muda quando uma mulher silenciosa diz uma coisa clara. A senhora, a Vânia riu-se. Aquele riso de quem não acredita. Mãe, tu não podes simplesmente cancelar o voo de uma pessoa. Eu posso cancelar qualquer bilhete marcado na minha conta, disse eu. E o da Renata foi marcado na minha conta. O teu também. O do Daniel também. O meu também. Aquele lá atrás. Aquele pelo qual me disseram que eu devia estar agradecida. O Daniel estava pálido. Mãe, as milhas eram do pai. As milhas são minhas, Daniel. São minhas desde antes de tu teres carta de condução. O teu pai fez de mim a proprietária. E fez de ti um utilizador, para poderes vir para casa quando houvesse greves de comboios. Tu andas a tratar um favor como se fosse um direito de nascença. Deixei as palavras assentarem, e alguém tentou adicionar o seu nome à conta em si. 2 dias antes de me mandarem voar em turística. Querem contar-me quem foi que fez isso? Ou preferem que eu deixe a papelada falar por vocês? Ele não respondeu. O silêncio dele respondeu. E depois a Vânia disse a frase. Eles dizem sempre a frase. Nós estávamos a fazer-lhe um favor em levar lá conosco. A sogra ia ficar aqui sozinha nesta casa enorme, se não fôssemos nós.
Nós estávamos a ser generosos. Olhei para ela por um momento. Depois olhei para o meu filho, que não tinha dito uma única palavra para travar. E que em 14 meses nunca tinha dito uma única palavra para travar. Vânia, eu disse, tu podes ter reservados lugares, mas o Daniel é aquele que permitiu que chamasses favor à mãe dele. Ele estremeceu. Mãe, tu sentaste-te à mesa do teu pai e riste-te. Enquanto eu estava sentada ao pé do corredor, disse-lhe, tu meteste a mão na conta do teu pai e disseste-me que o dinheiro estava ali parado. Tu puseste a irmã da tua mulher à janela, a tua mãe lá atrás, e disseste-lhe para estar agradecida. Tu não disseste as palavras cruéis, Daniel. Tu apenas garantiste que havia sempre uma cadeira disponível para a pessoa que as dizia. Ele começou a pedir desculpa. Eu ouvi aquilo a chegar. Aquela torrente rápida e úmida de desculpa, mãe, eu não queria. Nós podemos resolver isto. E levantei uma mão. Não de forma agressiva. Apenas o suficiente. Ainda não, eu disse. Há desculpas que precisam de ser guardadas um bocadinho antes de poderem ser respondidas. As tuas vão ficar a apanhar ar à porta de casa durante algum tempo. A Vânia agarrou no casaco com força. Portanto, agora, já não vamos aos Açores. Está a castigar-nos. Vocês podem ir aos Açores na mesma, eu disse. Vão pagar os vossos próprios 3 lugares, como as pessoas fazem. E eu não vou voar na turística atrás de vocês. Eu não vou voar de todo convosco. Essa conta agora é um fundo de poupança, bloqueado para as crianças, guardado até serem adultas. A sogra deu o dinheiro dos nossos filhos a um fundo? A voz dela falhou. Eu dei um futuro aos vossos filhos, respondi, em vez de lhes dar uma lição sobre como falar mal da avó nas costas dela. Não há resposta para isto. Eles não encontraram nenhuma. Saíram da forma como aquele tipo de pessoa sai. Fazer muito barulho no caminho de cascalho com o carro e muito silêncio no coração. Fiquei de pé à porta da minha própria casa e vi as luzes traseiras do carro afastarem-se. Depois, fiz a coisa mais pequena e ao mesmo tempo mais enorme de todas. Fechei a porta. Rodei a chave da fechadura que o Ramiro tinha instalado com as suas próprias mãos. E o clique daquela tranca foi o som mais gratificante que ouvi em 14 meses. A Leonora apareceu na quarta-feira. Não ligou antes. Apenas bateu à porta. A minha neta, 20 anos de idade. Trazia um saco do supermercado, porque tinha reparado, na última vez que me visitou, que me tinha acabado o Chabon. Foi ela que o comprou com o seu dinheiro. Ninguém a mandou vir. Sentamo-nos à mesa da cozinha, e eu fiz-lhe uma tosta mista, como costumava fazer quando ela era pequena, cortada na diagonal. Ela comeu com os cotovelos apoiados na mesa, exatamente como o avô sempre fazia, e desmontou-me um bocadinho por dentro vê-la assim. Avó, disse ela sem levantar os olhos. Eu ouvi o que a mãe disse sobre o avião, sobre a avó ter de estar agradecida. Eu estava na outra sala. Fiquei à espera. Não sabia como impedir aquilo, disse ela. Tenho 20 anos. Ninguém me ouve àquela mesa também, mas quero que saibas que eu ouvi e sabia que era errado, e odiei aquilo. Os olhos dela levantaram-se, úmidos. Eram os olhos do Ramiro, exatamente iguais. Eu devia ter dito alguma coisa. Desculpa não ter dito. Acabaste de dizer, respondi. Ela não me perguntou pela conta bancária. Não me perguntou pela viagem, nem pelo fundo de poupança, nem se havia alguma coisa para ela. Ela perguntou-me pelo avô. Perguntou-me se era verdade que ele queria levar toda a gente aos Açores. A terra, a rua onde estava o nome da família dele, no muro da igreja. É verdade, respondi. Ilha das Flores. Ele tinha tudo planeado, até a tasca onde íamos beber. Gostava muito de ver isso um dia, disse ela. E ela queria dizer um dia, da forma honesta. Da forma que não pede nada em troca. Olhei para esta rapariga, que me tinha comprado chá e não me tinha pedido nada. E pensei numa pasta que dizia a conta das viagens. E tomei uma pequena decisão que me pareceu tão grande como qualquer outra que tinha tomado naquela semana. Leonor, eu disse, como é que te sentias em vires comigo? Não com as milhas de ninguém. Com as minhas, dadas de livre vontade. Tu, eu e um mapa com uma marca de café em cima. Ela começou a chorar. E riu-se enquanto chorava. E disse, a sério? Com aquele tom que usamos quando alguém finalmente nos dá algo que era de facto para nós.
A sério? Eu disse. Há um lugar à janela. Tem o teu nome lá escrito. E ninguém tem o direito de te dizer que tens de estar agradecida por ele. É apenas teu. Ainda não lhe disse que um dia ela será a administradora de tudo. Certos presentes entregam-se devagar, mas ao ver lá acabar o último canto cortado à diagonal daquela tosta mista, eu soube que o Ramiro tinha razão sobre qual dos netos merecia o lugar à janela. As coisas acabaram por assentar. As coisas reais assentam sempre de forma irregular e nunca todas de uma vez. O Daniel e a Vânia foram aos Açores com os seus próprios 3 bilhetes, pagos da conta deles. E ouvi dizer que foi maravilhoso, e fiquei feliz por isso. E de forma genuína. A Renata não foi. Afinal, a irmã da Vânia só ia se a viagem lhe saísse de graça. O Daniel liga-me agora. Não com frequência. Com muito cuidado. No mês passado, ele disse, a casa da mãe, em vez de dizer só, a casa. E eu reparei. E não fiz nenhum comentário em voz alta, mas reparei. Ele não está perdoado. Não totalmente. Ele está a tentar, o que é um processo muito mais lento e diferente. E eu estou a deixá-lo tentar, sem correr para a meta de chegada por ele. Os papéis do fundo de poupança estão arquivados na caixa forte do Dr. Carlos, com uma cópia guardada na pasta do Ramiro, escrita com a minha própria letra cuidadosa. E na primavera, a Leonor e eu vamos voar para as Ilhas das Flores, 2 lugares lado a lado, ambos à janela se eu conseguir arranjar. Comprei uma malha nova e pintei as minhas iniciais nela em letras de forma, como um certo sargento me ensinou, para que ninguém a confunda com a de mais ninguém. Esta noite, estou sentada à mesa da cozinha, na cadeira do Ramiro, que comecei a usar porque é uma cadeira boa, e ele iria querer manter, lá quente. Agora tenho um pequeno caderno. Comecei a escrever, na semana em que li a carta. Escrevo uma linha lá dentro, sempre que compreendo algo que não compreendia antes. Esta noite escrevi. Disseram-me para estar agradecida pelo fundo do avião. E durante 1 minuto inteiro, eu quase estive. Fiquei sentada com a caneta na mão durante algum tempo. E depois escrevi a coisa mais verdadeira por baixo disso. Às vezes, a dignidade não chega aos gritos. Olhei para a pasta das viagens e para a mala nova à porta, com as minhas iniciais, e escrevi a última linha da noite, grande e firme, da mesma forma que assino um cartão de aniversário. Eu nunca fui a pessoa a mais. O bilhete é que era.